Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, estamos ainda em Natal, não é? Natal. Se bem que a igreja, ela celebra a encarnação. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E habitou entre nós pela ação do Espírito Santo no seio da bem-aventurada Virgem Maria. É isto que a igreja celebra. E a igreja celebra a encarnação com aquele momento litúrgico que conhecemos como Advento. Ou seja, a igreja trabalha 4 semanas antes. Mas não para por aí. Após essas 4 semanas que precedem a encarnação, temos a oitava de Natal. É preciso termos esta consciência para não cairmos naquele... Como posso dizer, meu Deus? O nascimento de Jesus, do mesmo jeito que o meu filho, que eu, que o meu neto, que o meu bisneto nasceu. Você lembra que há poucos dias eu falei sobre semelhanças e diferenças. É verdade que Deus se fez carne, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E habitou entre nós como? Com uma criança. Teve a mãe. Quando a gente olha, meu Deus, é muito parecido. Olha, eu também nasci da minha mãe, você nasceu da sua mãe, ele nasceu da mãe dele. Então é preciso que olhemos para as semelhanças, mas sobretudo para a diferença. E neste caso, mais que para a diferença, para a sobrenaturalidade. Da maneira como, do modo como o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Se não dermos este passo da diferença, da sobrenaturalidade, da encarnação, a gente vai partir daquele raciocínio que tudo é a mesma coisa. Tanto faz como tanto fez. Se a minha mãe não tem muito valor, como é que a dele vai ter? E por aí vai. Então é preciso, a igreja chama a nossa atenção para que celebremos em consciência, com sobriedade, a encarnação. E uma das coisas riquíssimas e belas que me chama a atenção, sempre, cada momento da igreja me chama a atenção, é ver que a liturgia da igreja nada deixa escapar. Aqueles eventos históricos, aqueles acontecimentos históricos que de uma ou de outra forma estiveram presentes em torno da encarnação, a igreja apropria-se daqueles eventos e de forma pedagógica, de forma didática, de forma litúrgica, ela vem nos ensinar, ela vem fortalecer a nossa fé. É o caso da festa que hoje celebramos, a memória dos santos inocentes. Exatamente na oitava de Natal. Isto é muito interessante, queridos. É interessante porque os santos inocentes, eles não chegaram sequer a tomar consciência de si mesmos. As suas vidas não puderam desabrochar. Os seus lábios foram impedidos de louvar a Deus. O sangue deles banhou a terra à espera daquele outro sangue inocente que resgataria toda
a humanidade. Isso é muito forte, queridos. Isto é extremamente envolvente, empolgante. É um tema digno de uma reflexão, de uma interiorização, de uma ruminação, de uma contemplação. É muito fácil a gente celebrar o Natal, naquilo que convencionou-se, né? O nascimento de Jesus, à luz do meu nascimento, à luz do nascimento do meu filho, do meu neto, do meu sobrinho, do meu bisneto e por aí vai. E deve ser celebrado, por favor. Mas a encarnação, aquilo que convencionou-se chamarmos de Natal, de nascimento de Jesus, não pode ignorar as tantas vidas que levianamente são interrompidas pelos abortos, pelas guerras, pelos acidentes. Quantas vezes, queridos, eu acompanho algumas estatísticas e as notícias que hoje, sobretudo, com a velocidade da informação, da informática, da internet, os meios de comunicação se debruçam. E a gente fala tanto, queridos, né, do aborto, que precisa ser combatido. Mas quantas são as crianças que estão perdendo as suas vidas de forma trágica, esfoladas, inchadas, raquíticas, pelas armas químicas biológicas. O que se está preparando e o que se tem preparado, queridos? Só por uma intervenção de Deus, para que alguém não aperte assim um botão, ó. Porque nós temos armas capazes de exterminar os seres humanos, os 8 bilhões de seres humanos do planeta Terra em instantes. Isso é triste, queridos. Precisamos olhar para essas metodologias de extermínio de inocentes com a mesma garra que nós vamos contra o aborto, queridos. Não podemos ser levianos, olhar para um lado e esquecer de outro, porque de alguma forma muitos de nós estamos vinculados àquelas outras modalidades de extermínio. Quantas crianças que têm sido dizimadas através de acidentes que poderiam ser evitados? É necessário, meu querido irmão, minha querida irmã, não sei se vamos recuperar isto, mas a história está marcada e está manchada. E não apenas no ontem da história, no hoje da história, no hoje da história. O futuro da raça humana, que fará uma leitura deste nosso presente, que amanhã vai ser história. Eles também, será passado, eles também vão falar desta realidade. Do que neste presente da história, no que no hoje da história está se fazendo para exterminar
os inocentes. A história é marcada e é manchada com esse sangue inocente. E nós precisamos repudiar com veemência essa cruel atitude de quem quer se apoderar da vida alheia para destruí-la. Celebrar o advento, queridos. Celebrar o advento. Celebrar o Natal. Celebrar o nascimento de Jesus. Com toda a pompa. Com toda a pompa que este acontecimento merece. E, sobretudo, à luz das nossas crianças, dos nossos bebês. Que coisa linda, né? É uma maravilha. Mas quando perdemos a consciência que muitos não tiveram e não têm este privilégio. Muitas mães não tiveram o privilégio de colocar o seu filhinho no colo. Repito-me, não chegaram sequer a tomar consciência de si mesmos. Foram impedidas essas crianças de abrir os seus lábios para louvar o Criador. Pensemos, raciocinemos. Sejamos cristãos unidos, façamos valer a pena a encarnação, a chegada de Jesus a esta terra e lutemos com todas as forças contra essas culturas exterminadoras, demoníacas que estão estabelecidas. Sejamos cristãos de verdade, vamos dar as mãos, vamos ser cristãos, vamos tirar das ruas, vamos construir políticas sociais. Sim, o Espírito Santo que nos leva a pregar, a profetizar. Ele nos leva a comprometer-nos com a justiça social, com os desabrigados, com aqueles que estão privados, que estão desprovidos da sua infância, da sua dignidade, do início da sua história, que foi a nossa história também. Sobre todos nós, a bênção da conscientização, a bênção do amor. Que queiramos ser cheios do Espírito Santo, mas a partir da ótica que olhamos para o Espírito Santo como o Senhor da vida. Porque quando olhamos para o Espírito Santo sobre qualquer ótica, quando a ótica pneumatológica, ela não ultrapassa o limite dos dons, dos carismas, alguma coisa está errada. O Espírito Santo é o Senhor da vida e Ele quer vida em abundância para todos, inclusive para as nossas crianças que precisam começar a história da humanidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.